Este episódio é um oferecimento Ludofy Creative e Bucaneiro Jogos. Oi pessoal, eu sou o Lucas Andrade, Luquita, e neste episódio de Tutorama você vai aprender a jogar Império Lendário, o primeiro jogo de civilização feito no Brasil, de autoria do designer Rafael Martins Verri. Um jogo de civilização é aquele que você começa lá na Antiguidade, passa pela Idade Média, tenta sempre evoluir a sua civilização e no final da partida descobrir quem será o fundador do Império Lendário. O Tutorama é o nosso programa passo a passo, onde você vai aprender a jogar nos mínimos detalhes. Cada jogador em Império Lendário escolhe uma civilização para jogar. Eu escolhi a Grécia azul, porque eu sempre jogo de azul. O jogador pega um tabuleiro, um dado amarelo de trocas, um dado azul de trabalhador, um dado verde de insumos, um dado cinza de tecnologia, um dado roxo de religião e um dado vermelho de força militar. Pega também 8 marcadores de recursos e de pontos de vitória da cor da sua civilização. 5 desses marcadores nós vamos colocar sobre os símbolos de controle dos trabalhadores, dos insumos, da tecnologia, da religião e da força militar. Esses valores correspondem ao 0. Colocamos o tabuleiro central no centro da mesa e o tabuleiro de pontos próximo a ele. Cada jogador coloca um dos marcadores que sobraram na posição 0 do tabuleiro de pontos, e quando você ultrapassar a marca de 50 pontos, 100, 150, você vai utilizando um marcador extra. Por exemplo, essa posição indicaria uma posição de 52 pontos. Cada jogador coloca também um de seus marcadores na posição -10 da situação política. Deixe os dados que sobraram próximos ao tabuleiro central também. Eles serão utilizados durante a partida. E coloque o marcador de era atual na posição era 1. Separe as 12 cartas de bônus. As cartas de bônus são essas com a borda amarela. E você também pode reconhecê-las pelo número 5, indicando era 5. Separe as 12 cartas de bônus e distribua entre os jogadores da seguinte maneira. Para um jogador, o jogador recebe 4 cartas e separa outras 4 que ficarão ocultas. Para 2 jogadores, cada jogador recebe 4 cartas. 3 jogadores, cada jogador recebe 3 cartas. E 4 jogadores, cada jogador recebe 2 cartas. Nesse tutorama, eu estou fazendo o Luquita azul contra o Luquita vermelho, o Luquita versus Red Luquita, ou seja, eu estou em 2 jogadores. Desta maneira, cada Luquita receberá 4 cartas. As outras, deixe de lado. Dessas 4 cartas que cada jogador recebeu, cada jogador vai escolher 2, por exemplo, essa e essa, e vai devolver as outras 2. Essas cartas que eu separei para mim, se fossem as minhas, por exemplo, elas serão utilizadas para minha pontuação pessoal ao final da partida. Lembram que eu havia deixado 4 cartas de lado? Agora eu vou colocar as 2 de bônus que o Luquita azul não utilizou e mais as 2 de bônus que o Luquita vermelho também não utilizou.
dessas cartas, eu vou separar novamente 4. E as restantes você pode guardar na caixa do jogo. Agora nós vamos pegar as cartas roxas, que são as cartas de evento. Borda roxa e símbolo X. Existem 24 cartas desse tipo. Nós vamos separá-las em 4 montes de 6 cartas cada um. Agora nós vamos separar as outras 124 cartas de jogo. Elas estão divididas em era. Por exemplo, era 1, era 2, era 3 e era 4. Perceba sempre o número no canto inferior direito. Dessa maneira, nós vamos ter 4 montes de 31 cartas. O que você vai fazer agora para cada uma das eras é pegar um dos baralhos. Você vai pegar um daqueles baralhos com as cartas de evento, aquele da bordinha roxa. Claro, você não vai ver, né? Só mostrando aqui para vocês. Esse baralho estará aqui. Você vai pegar então o baralho da era, colocar sobre o baralho de eventos. Vai embaralhar com bastante carinho. Após isso, você vai pegar cada baralho de cada era, com as cartas roxas já embaralhadas, bem embaralhadas, e vai retirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso para cada pilha. Ou seja, são 28 cartas que não aparecerão nessa partida. E aqui nós temos as cartas bônus, aquelas amarelas da era 5, aquelas 4 que nós separamos. Você vai fazer o seguinte. Depois que você pegou o baralho de cada era e misturou com as cartas roxas, se for o baralho da era 1, você vai colocar sobre uma dessas cartas, vai deixar separado. Se for da era 2, sobre uma das cartas. Se for da era 3, sobre uma das cartas. Mas cuidado, quando for o baralho da era 4, você vai colocar essa carta de bônus, a amarela, embaralhada com as outras. Assim, depois de fazer tudo isso, você vai ter então um baralho da era 1, da era 2, da era 3, da era 4, onde embaixo da era 1, 2 e 3 vai ter uma carta amarela, e no baralho da era 4 a carta amarela estará misturada. Após fazer isso, você vai deixar no fundo o baralho da era 4, com aquela carta amarela misturada aqui em algum lugar, o baralho da era 3, com a carta amarela no fundo, o baralho da era 2 com a carta amarela no fundo e o baralho da era 1 com a carta amarela no fundo. Com isso, formamos uma grande pilha de cartas. Se você fez tudo certo, nós teremos agora para cada era um baralho com 30 cartas, ao final da primeira era uma carta amarela, ao final da segunda era uma carta amarela, ao final da terceira era uma carta amarela, mas na quarta era a carta amarela está misturada, ou seja, a gente não sabe exatamente qual rodada que ela vai aparecer. E você vai ver daqui a pouco no vídeo que a carta amarela significa a passagem de uma era para outra. Cada jogador agora rola todos os dados de recursos. O dado amarelo não é um dado de recurso. E vai ajustar os seus marcadores individuais conforme o que foi obtido. Então, por exemplo, um trabalhador, um insumo, 3 tecnologias, 1 de fé e 2 de força militar. O jogador com a menor quantidade de trabalhadores começa o jogo. No caso de um empate, menor quantidade de insumos. E assim, sucessivamente, até termos alguém com valor menor que o outro. No seu turno, o jogador precisa fazer algumas ações. A primeira é resgatar os dados que foram utilizados, que são colocados na parte dos dados disponíveis novamente, não interessando a quantidade de dados. Essa é uma ação obrigatória.
Uma outra ação que o jogador deve fazer em seu turno é atualizar o grid de cartas. O grid é sempre atualizado de cima para baixo e da esquerda para a direita, ou seja, nesse sentido. Pode até se orientar pelos números aqui. No começo da partida, o grid estará vazio, então você deve comprar cartas para todos os espaços. Agora, o que acontece no turno de um jogador quando já há espaços vazios no grid? A primeira coisa que você deve fazer é subir as cartas que têm espaço disponível acima. Subir o máximo. Então, por exemplo, Alexandria sai dessa linha 3 e vem para a linha 2. Júlio César sai da linha 3 e vai para a linha 1. E agora sim você continua a preencher os espaços. A próxima ação, que também é obrigatória, é efetuar trocas, a fase da diplomacia. Cada jogador vai rolar o seu dado amarelo. Todos fazem isso ao mesmo tempo. Então vamos lembrar que eu estou jogando de Luquita azul contra Luquita vermelho. Eu vou rolar os dois dados. Nesse caso, o Luquita azul conseguiu tecnologia e o vermelho conseguiu insumos. Tematicamente, o que está acontecendo é o seguinte: cada civilização fez alguma descoberta ou obteve alguma possibilidade representada por esse dado que ficou pública, que ficou notória. A outra civilização consegue se beneficiar disso. Então, nesse caso, o que acontece? O azul tirou tecnologia. Eu sou o jogador da vez. Eu sou o dono desse dado. Eu sou obrigado a realizar troca com pelo menos um jogador. Então, nesse caso, o que acontece? O jogador vermelho ganha 1 de tecnologia, então ele avança, o marcador dele é tecnologia, e eu, que sou o jogador azul, ganho 1 de insumo. Eu sou obrigado a realizar troca com pelo menos um jogador. É importante citar que você não gasta a sua tecnologia para ceder para o outro jogador. Você não perde nada nessa fase das trocas. O jogador vermelho, nesse caso, ganharia 1 de tecnologia e o jogador azul ganharia 1 de insumo. Ninguém perde nada. Lembrando, o jogador da vez é obrigado a fazer troca com pelo menos um jogador. Imagine uma partida com 4 jogadores, eu sou o jogador azul e tirei um insumo. Eu vou então, obrigatoriamente, escolher um dos jogadores para realizar a troca. Eu ganho aquilo que ele tirou e ele ganha aquilo que eu tirei. Se eu quiser, eu posso também realizar a troca com mais de um, ou até com todos. Cada um ganharia um insumo e eu ganharia o que eles têm para me oferecer. Não tem problema. Nesse caso interessante aqui, se eu fizer a minha troca de diplomacia com o jogador verde, nós dois rolamos a mesma coisa. Então, nós ganharíamos em dobro. Verde ganharia 2 insumos. E azul ganharia 2 de insumo. O que acontece nessa situação? Eu ainda sou obrigado a realizar a troca? Sim. Eu não tenho nada a oferecer. A minha civilização, nesse momento, não tem nada de interessante para oferecer. Essa é a melhor situação possível, porque eu ganho alguma coisa. Então, se por exemplo eu quiser fazer a troca com o jogador amarelo, eu ganharia 1 de força militar. O jogador amarelo não ganharia nada. Não esqueça, na fase de diplomacia, o jogador da vez precisa obrigatoriamente fazer troca com pelo menos um jogador, pode fazer com todos, e se ele fizer a troca com o jogador que tirou a mesma coisa, os dois ganham em dobro. A próxima ação, que também é obrigatória, é pegar os dados de trabalhador, que no começo da partida será apenas um, mas pode ter vários, e você vai rolar esse dado.
Após isso, você vai colocar o dado ou os dados no espaço dos dados usados e vai ajustar o marcador conforme o número obtido. No caso, 2. De 1 para 3. Esse dado de trabalhador e os outros que você role, os resultados podem ser modificados através de cartas que você vai adquirindo. Mais sobre isso depois, ok? A próxima ação é opcional. Você vai agora, se quiser, rolar os demais dados. Mas para isso, você precisa pagar um trabalhador para cada tipo de dado que você vai rolar. Então, por exemplo, se você deseja rolar um dado de insumo e um dado militar, você precisa pagar 2 trabalhadores. Numa situação futura, onde você tenha mais dados, digamos que o jogador azul já tenha 3 dados militares, por exemplo. Ele precisa pagar apenas um trabalhador para rolar todos os dados militares. Você paga um trabalhador para cada tipo de dado. Então, digamos que na minha situação aqui, eu queira rolar o dado militar e o dado de insumo. Como eu disse, você paga 2 trabalhadores, né? O marcador estava aqui, você paga 2 trabalhadores, rola os 2 dados, ajusta as trilhas conforme o resultado obtido, então 3 de força militar, 1, 2, 3, e 2 de insumos. E esses dados também são colocados no espaço dos dados usados. Algumas cartas permitem efeitos sobre os dados. Imagine que no meu turno, eu rolei meu dado de conhecimento e consegui tirar apenas 1. Mas eu tenho Michelangelo como um dos caras da minha civilização. Ele permite que eu rerole um dado. Agora sim, tirei 3. Mas eu ainda tenho uma outra carta que permite que eu multiplique um dado de conhecimento por 2. Então esse dado que eu tirei 3, ele agora é alocado em cima da carta, e aquele 1, graças a Michelangelo, virou um 3, e esse 3, graças à aritmética, virou um 6. O importante é que os resultados de um dado só podem ser modificados uma vez. Então, cuidado. Michelangelo não altera o resultado pronto de um dado. Ele permite que você role o dado novamente. Quando esse dado é rolado, naquele caso então eu tirei 3, se eu quiser dobrar o valor desse dado, agora sim ele fica alocado. O resultado real dele foi alterado apenas uma vez. Michelangelo apenas permitiu que eu rerolasse. A próxima ação também é opcional. É comprar cartas do grid. Às vezes você vai comprar uma carta porque é muito importante para a sua civilização, ou às vezes você vai comprar uma carta porque quer atrapalhar o outro jogador. Quanto custa comprar uma carta? Isso é muito simples. O custo da carta é a fila a qual ela pertence, e você vai pagar isso em recursos. Recursos então pode ser trabalhador, insumo, tecnologia, religião, força militar. Por exemplo, todas essas cartas aqui, digamos que eu queira comprar o Colosso de Rhodes. Como ele está na fila 1, ele custa apenas um recurso. Então comprei Colosso de Rhodes. Ele vem para a minha mão, ele não vai ainda para a sua área de jogo. Ele vem para a minha mão e eu escolho um recurso para pagar por ela. Eu posso comprar quantas cartas eu quiser nessa fase. Agora, eu preciso muito dessas falanges. A falange está na linha 3 por enquanto. Eu pego a carta, coloco na minha mão e pago uma combinação qualquer de 3 recursos. 1, 2, 3. Percebam que agora ficaram alguns buracos no tabuleiro. Esse aqui é um deles, porque eu comprei o Colosso de Rhodes, lembram? A Halicarnasso depois, se ela ficar aqui até o começo da próxima fase, ela vai subir.
Então ela vai deixar de custar 2 recursos e vai passar a custar apenas 1. Não confunda. Custo de aquisição você paga em recursos. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é outra coisa. Para adquirir a carta, você precisa apenas verificar qual linha ela se encontra. O limite da sua mão é a quantidade de dados que você tem. No começo da partida, nós começamos com 6 dados. Então você pode ter 6 cartas na mão. Aquelas cartas amarelas de bônus não fazem parte do seu limite de mão. Então você tem as 2 cartas bônus do começo da partida, as amarelas, e você pode ter até 6 cartas ao mesmo tempo. Se precisar descartar alguma carta que você de repente não gostou, precisa de alguma outra carta com mais urgência, você precisa pagar 2 recursos quaisquer. Isso não é uma ação e pode ser feita a qualquer momento. Já que eu falei sobre comprar uma carta ou ativar uma carta, vou aproveitar para falar um pouquinho então sobre como você ativa uma carta. Nós já compramos a carta, já pegamos do grid, já pagamos os recursos. E agora, para colocá-la efetivamente em jogo, eu preciso dar uma olhada nessa trilha aqui. A exigência dessa carta aqui é 5 de força militar. Então, para colocá-la em jogo, eu preciso pagar 5 de força militar. No caso, seria pegar meu marcador e reduzir a quantidade necessária. Eu só tenho 4 de força militar. Então agora podemos usar um outro recurso do jogo, que é a qualquer momento você pode transformar 3 recursos diferentes em um recurso que você precise. Então, por exemplo, eu poderia trocar um de insumo, um de tecnologia e um de religião. Troquei 3 diferentes para ganhar um outro qualquer. Agora, com esses 5 que eu ganhei, eu posso pagar tudo isso e efetivamente ativar a minha falange. Uma ação opcional do jogador também é iniciar uma batalha. Para iniciar uma batalha, ele precisa escolher um oponente, ele precisa ter dados militares disponíveis, pelo menos um. Talvez o outro ele já tenha usado por algum motivo, pagar por uma carta, mas pelo menos um dado precisa estar disponível. Mas, em todo caso, ele precisa dizer quantos dados ele vai utilizar. Então, digamos que ele realmente queira utilizar os 2 dados. Eu sou o Luquita azul e vou atacar o Luquita vermelho. O defensor não precisa ter dados disponíveis. Ele pode ter os dados aqui na pilha de usados. A diferença é que o defensor é obrigado a rolar todos os dados de defesa. Até porque não tem por que ele não fazer isso. E aí os 2 rolam seus dados. Azul, vermelho. A força de ataque de cada um é definida pelo resultado final dos dados militares, e para isso a gente considera as rolagens, claro, e os modificadores de batalha que estão previstos nas cartas. Então, nesse caso, azul tem 1, 3, e olha só a carta da falange, o que ela diz? Ela dá mais 2 em força militar no ataque ou na defesa. Então, nesse caso, azul conseguiu 5 nesse combate. Vermelho conseguiu apenas 1. Importante que, enquanto você não tiver cartas que deem bônus, o seu combate ficaria restrito apenas à questão de rolagem de dados. Claro que se você tiver mais dados do que o oponente, a chance de vitória é maior, obviamente. Mas é sempre bom ter alguma carta para começar a melhorar as suas chances. Bom, azul venceu. O que acontece? Azul conseguiu 5 pontos. Vermelho conseguiu apenas 1. Como nesse caso o azul era o atacante e o atacante venceu, azul conseguiu 5, vermelho conseguiu 1. Azul ganha pontos de vitória igual à diferença. 5 menos 1, 4. O que aconteceria
Nesse caso seria impossível, mas o que aconteceria se o defensor vencesse a batalha? Então digamos que, por exemplo, em uma batalha sem cartas, eu tivesse tirado 1 e o jogador vermelho tivesse tirado 2. Eu não tivesse mais bônus nenhum, simplesmente isso. O defensor agora venceu. E o defensor, ele também vai ganhar a diferença, mas não em pontos de vitória, mas sim força militar. 2 menos 1, 1. Então, em caso de vitória do atacante, ele ganha pontos de vitória, a diferença. Em caso de vitória do defensor, ele ganha força militar, a diferença também. E em caso de empate, ninguém ganha nada. Mas quanto custa começar uma batalha? Não basta apenas ter os dados militares ou o dado militar disponível. Você precisa pagar 2 vezes o valor da era que estamos. No começo da partida, nós começamos na era 1. Ou seja, 2 vezes o valor da era, 2 pontos. E uma outra ação, a 8ª ação do turno, essa também é obrigatória, é atualizar o grid de cartas. Você vai rolar esses 2 dados conforme o número de jogadores. Observe aí na imagem. Se você estiver jogando sozinho, você vai rolar esses 2 dados 4 vezes. Em 2 jogadores, você vai rolar também 4 vezes. Em 3 jogadores, você vai rolar 3 vezes. Em 4 jogadores, você vai rolar 2 vezes. Então, como eu estou simulando o Luquita azul contra o Luquita vermelho, eu vou rolar o dado 4 vezes. Então, o que acontece? Eu rolo e tirei C2. A carta que estava na coluna C e na linha 2 simplesmente é eliminada. Então, se algum jogador estava de olho em Platão para o seu turno, pode esquecer, ele foi embora. Como eu vou fazer isso mais 3 vezes, o nosso grid vai ficar com mais buracos. E aí, quando chegar a vez do próximo jogador atualizar o grid, bastante cartas podem subir e ainda ele vai completar depois os buracos com novas cartas. É isso que faz com que as eras passem. As cartas vão saindo, novas cartas vão aparecendo, até que apareça a carta amarela de bônus que determina o final de era. O que acontece se eu rolar um C2 novamente? Nada demais, porque o espaço já estava vazio. Imagine que no turno do próximo jogador, na fase de atualizar o grid, ele começou a colocar as cartas, você já sabe, de cima para baixo, da esquerda para a direita. E apareceu uma carta como essa, uma carta de bônus. O que você faz? Não interessa onde ela apareça, você vai deixar essa carta de lado, vai continuar completando o grid. Então, o que acontece quando aparece uma carta como essa no seu grid, uma carta bônus? Ela determina a passagem de uma era para outra, e aí nós entramos numa fase especial do jogo, que chama Batalha de Final de Era. É uma ação obrigatória e ela deve ser realizada assim que essa carta apareceu. Então você vai colocar essa carta no grid, ela vai sair do grid, você vai completar o seu tabuleirinho de cartas e você vai resolver agora a batalha do final de era, que funciona com os seguintes passos. Os jogadores não precisam pagar o custo equivalente, ou seja, nós estamos na era 1, você não precisa pagar aquele 2 vezes 1 e nem precisa ter dado militar disponível. Ele pode estar nos dados usados. Essa é uma ação obrigatória. E também você não tem como saber que hora aquela carta bônus vai aparecer. Então, os dados usados militares podem ser utilizados sem problema. Após você utilizar os dados dessa batalha obrigatória, você pode colocá-los na parte dos dados disponíveis. Imagina uma partida com 3 jogadores e essa carta bônus apareceu na vez do Egito. Então o Egito é obrigado a começar uma batalha. Digamos que Egito faça uma batalha com Roma. Quando chegar a vez de Roma, digamos que Roma também, em vingança, resolva fazer uma batalha contra Egito. Quando chegar a vez da China, a China não vai poder começar uma batalha porque tanto Egito quanto Roma já foram atacados. E nessa fase da batalha do final de era, um jogador só pode ser atacado uma vez. As regras da batalha são exatamente as mesmas da batalha comum.
Quando as batalhas de final de era terminam, nós vamos ver qual é a condição de pontuação dessa carta bônus. Essa aqui no caso diz o seguinte: quem tiver mais maravilhas, o maior número de maravilhas de cartas verdes, ganha 3 vezes o valor da era em ponto de vitória. Nós ainda estamos na primeira era, estamos passando para a segunda era. Então o vencedor ganha 3 pontos de vitória. Aquele que tiver mais maravilhas ativadas, ou seja, em jogo, ganha 3 vezes a pontuação em era. Lembrando, pessoal, essas cartas de bônus a gente não sabe, elas foram embaralhadas. Então essa mesma carta poderia, por exemplo, aparecer na terceira era. O jogador ganharia 9 pontos. Então imagine que nesse caso apenas o Luquita vermelho conseguiu ativar uma maravilha. Ele ganharia os 3 pontos de vitória. Não esqueça também de atualizar o tabuleiro para a Era 2. É comum que nessas transições de eras fiquem cartas no tabuleiro de uma era e de outra. Isso é perfeitamente normal, ok? Uma ação muito importante que não deveria ser esquecida, porque ela pode dar pontos valiosos, ou pior ainda, descontar pontos valiosos, é a revolução. Ela pode ser realizada a qualquer momento, desde que seja o turno do jogador. E ela funciona da seguinte maneira: todos nós começamos aqui no espaço -10, ou seja, tudo que você conquistou ao final da partida, se você estiver aqui, será descontado 10 pontos. Então o jogador da vez, no caso o Luquita azul, resolve passar para o sistema da anarquia, ou seja, eu quero passar do -10 para o 0, anarquia. Para que isso aconteça, eu preciso pagar uma combinação qualquer de 10 recursos. Então, por exemplo, imagine que esta seja a minha situação atual e eu resolva pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 recursos, qualquer combinação. Percebam que agora que eu paguei os 10 recursos e passei para a anarquia, a gente tem aqui o recurso trabalhador. Isso quer dizer o quê? Repare que aqui do lado, militar, tem um despotismo, e assim vai. Cada sistema de governo tem um recurso diferente aqui. Como agora, na anarquia, o recurso é o trabalhador, eu vou ganhar em pontos de vitória a quantidade de trabalhadores que eu tenho. No caso, 4. O que acontece também, enquanto eu estiver na posição anarquia, trabalhador, eu ganho a cada rodada um trabalhador extra, como se eu tivesse sempre um bônus de um trabalhador para gastar. Vamos ver mais um exemplo? Digamos que mais para frente, meu sistema de governo seja teocracia, eu faço uma revolução para vir para a monarquia. Eu preciso pagar 25 recursos quaisquer. E vou ganhar em pontos de vitória o meu nível de insumo, que é a árvorezinha. E daqui para frente, a cada rodada, eu tenho um insumo bônus, sem contar que no final do jogo eu vou ganhar 15 pontos de vitória. Uma partida de Império Lendário termina quando é revelada a última carta bônus lá na quarta era. Lembra no setup quando a gente pegou uma das cartas bônus e misturou? A gente nunca sabe quando a quarta era vai terminar mesmo. A gente resolve as batalhas de final de turno normalmente, como a gente viu agora há pouco tempo, e completamos a rodada até chegar no jogador inicial. Se for o jogador inicial que comprou essa carta aqui, então a gente começa a revelar as cartas de bônus, aquelas duas que a gente tinha lá no começo da partida. E vamos fazer a pontuação conforme cada carta. O importante é que cada jogador pontua suas próprias cartas e não as dos outros. Então, se uma carta falar para você o seguinte, digamos que o jogador amarelo, numa partida aí com 3, 4 jogadores, tem essa carta planejador e diz o seguinte: se tiver maior quantidade de dados, ganhe tantos pontos. Então, isso só vale para o jogador amarelo, não é quem tiver a maior quantidade de dados. Esse é um bônus que ele separou no começo da partida. Ele utilizou isso aqui, talvez como um objetivo de partida, ok? Então as cartas bônus no final da partida valem apenas para o dono de cada carta. Depois disso, somamos os pontos de vitória de cada carta, das cartas que estão ativas em sua civilização. Somamos os pontos da situação política ao final da partida. E aquele que tiver a maior quantidade de pontos é o vencedor e fica consagrado como fundador do Império Lendário.
Em caso de empate, o desempate fica da seguinte maneira: quem tiver mais força militar, depois religião, conhecimento, insumos, trabalhadores. E se continuar empatado, o jeito é jogar novamente. Bom, e chegamos ao final de mais um tutorama, desta vez com o Império Lendário. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para que você aprendesse esse grande jogo. Eu gosto muito de jogos de civilização e você vai saber a minha opinião completa daqui a pouquinho no nosso site, tá? O tutorama eu aproveitei para explicar as regras, depois eu vou passar a minha opinião completa, mas eu já adianto que é um jogo que eu gosto bastante. Falando em nosso site, fica o convite para que você entre no meeplemaniacs.com.br. Lá você encontra vários reviews de jogos, entrevistas, os vídeos do onboard, os vídeos do Jack Explicador, e também peço para que vocês curtam as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e vem mais novidade por aí no meeplemaniacs.com.br, o maior portal de conteúdo próprio sobre jogos de tabuleiro do Brasil. Eu sou o Lucas Andrade Luquita e eu encontro vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau! Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeplemaniacs, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeplemaniacs.